A próxima cena, depois né, dessa pausa, pessoal, é a Cecily, né, do filme, né? É interessante que a Cecily ela não existiu, né, na vida real. O escritor, o diretor, ela criou, e essa personagem ela incorpora várias personagens que o Freud acompanhou, né? Assim, eu acho que a Ana O seria a personagem mais parecida dessa Cecily, né? Ela estava sendo acompanhada pelo Breuer, e ele falou, vamos lá para você ver essa paciente, às vezes você me dá uma ideia, né? O que você achou disso, Márcia? Não, legal demais. Ela, eu acho que é isso mesmo, né? É um personagem que compõe vários atores, né? Que passaram aí pelos consultórios, né? Pelo consultório do Freud e pelos atendimentos. Então, ela é uma adolescente, né? Eu acho que tem o caso Dora, de Freud, tem várias coisas ali que são do caso Dora, que é um caso que ele acompanhou. É um outro caso, né, por um tempo, e que um caso muito paradigmático, assim, né? Que ele escreve minúcias sobre o caso de Dora. E a Ana O, que era atendida pelo Breuer, né? Então, eles fazem uma mistura ali, porque senão não tinha jeito nem de fazer o filme, ia ficar grande demais. Sim. Então, eu acho que é uma boa saída, assim, cinematográfica para ter, né? E ela é exatamente uma histérica do final do século XIX, né, Leandro? Com toda aquela sintomatologia que eu não conseguia enxergar, uma hora não conseguia beber água, a questão da linguagem, né? Andar, a afasia, né? Assim, ela não consegue falar. Então, são esses sintomas corporais muito graves, né? Assim, você imagina a angústia desse sujeito. Sim. De não poder ter essas funções, né, normalmente. E eu acho que a forma como o filme colocou, ela operou bem, sabe? A gente vê, a gente se angustia um pouco, e ali está a hipnose, né? O trabalho com a hipnose, o filme apresenta muito trabalho com a hipnose até chegar em outro momento, né? Sim. E ali também está posto, o filme não fala muito, mas a questão da transferência, né? Sim. A questão da transferência de amor ali, ela está colocada de uma forma muito aberta até, né? Freud tocava na paciente, Freud não, Breuer tocava na paciente, né? Então, assim, transferência de amor é a transferência, que é o vínculo que possibilita o tratamento, né? Sim. Então, ela é muito interessante. Eu achei muito bom esse jeito de fazer, sabe? Sim. Depois, prosseguindo, Márcio, a cena que o Breuer, né, e o Charcot, o Freud estão discutindo o caso, e o Breuer fala, não, o Charcot está errado, o trauma ele não divide a mente, né, assim, ele só faz com que a lembrança do incidente seja retirado do consciente, né, assim. E o Freud questiona, mas como que podem criar sintomas? Eu até separei a frase, né? Porque estão rodeadas por emoções que não encontram uma saída natural pelo consciente, né? E é interessante que o Breuer já tinha algumas teorias ali e fez o Freud pensar mais já, né? Isso é muito bacana também, que eu achei. Ele já estava falando do recalque, né, Leandro? Sim. Já tinha E muito quando trabalho. Freud envolve o conceito de recalque, né, assim, o Breuer já estava falando desse conceito que Freud depois foi desenvolvendo. Porque, assim, é bom da gente compreender
quem não tem muito acesso, assim, à nossa área, né? Que Freud, ele não fez uma teoria assim e lançou, né? Ele é um estudioso. Uhum. Então, ele escreveu muitos casos. Ele descrevia uma teoria, depois ele falava, não, não é isso não, peraí. Então, ele modificava, ele reestruturava, ele ampliava. Então, a vida dele foi esse estudioso, né? Uhum. Um verdadeiro cientista, se a gente pode chamar assim, Sim. né? Em busca desse conhecimento, né? Então, muitas coisas assim, por exemplo, essa questão do inconsciente, nesta época, todo mundo percebia, assim, quando Freud falava do inconsciente, ele mesmo, diz assim, de uma parte escura, Sim. né? Algo obscuro, algo escondido, Aham. algo onde, com as nossas mazelas Sim. estão ali. Que é a. Que E, é... na verdade, houve esse momento para Freud, mas depois a gente sabe que o inconsciente não é essa coisa obscura, escondida, né? Agora, até pelos estudos dos outros psicanalistas que vieram depois de Freud, né? O consciente está na Uhum. linguagem, o consciente Uhum. está nos nossos atos falhos. Eu acabei de chamar Freud de Breuer, Uhum. você acabou de chamar Charcot de Breuer, ou de Aham. Breuer de Charcot. Então, o inconsciente está aqui, ó, na Sim. linguagem, né? Uma outra cena que né, complementa isso, né, Márcia, é quando ele volta, ele tenta. Ele volta para aquele hospital lá atrás que ele trabalhou, né? E numa ala que não é daquele professor, ele começa a estudar os pacientes. E o pessoal vê ele lá e vai lá, né, falar com aquele Meinert, né, aquele professor, aquele neurologista, e o Meinert chama ele lá, não, pode chamar ele aqui que eu vou expulsar o Freud daqui, né? E eles têm uma conversa também muito rica ali, né? O Meinert provoca ele Uhum. demais aquele dia. Eu achei interessante porque meio que uma psicologia reversa, até coloquei aqui, né? Que parece que tudo que ele falava ali era para impulsionar o Freud a prosseguir, né? Assim, ele mostrou aqueles escorpiões, falando, não, isso aqui tem que ficar escondido, tá vendo? Não mexe nisso, não. E depois ele cita a bebida, né? Isso aqui é uma bebida? Aí o Freud, não, eu não bebo, mas tem medo né, de beber e se soltar, né? Assim, apesar de parecer ali aos olhos de quem não tá querendo ver, ou não, né, não tem a capacidade de ver, eu percebi ali que ele meio que empurrou o Freud do tipo assim, não, vai em frente, siga em frente, né? Eu senti um pouco assim, depois, lógico, conhecendo o desfecho, né? Você também percebeu isso, assim? Uhum. Exato. Olha, antes de a gente descobrir o desfecho lá na frente, né, quando o Meiner já está à beira da morte, vamos dizer assim, eu achei ali aquela cena bastante ameaçadora, sabe, com Freud, Uhum, assim. Ele pega pesado com sim. Freud, né? E ao mesmo tempo, é igual você está dizendo, o discurso dele é tipo, eu estou te provocando, mas você faça isso, mas longe do hospital onde eu sou responsável. Uhum, Tipo, parece que ele não dava conta de ter isso por perto, uhum, né? Então você vai, porque eu sei que tem alguma coisa aí, não consigo ter isso por perto, uhum. né? É bonito aquilo dos escorpiões, né? Imagina, ele Interessante. tem uma caixinha de escorpião no escritório, na casa dele, né? É, dos mais Muito venenosos ali, legal. né? Aí prosseguindo, eu acho que é outra Uhum. cena difícil ali, né, dura do filme, nossa, é daquele rapazinho, né, que esfaqueou o pai, aquele jovem, né, que ele vai na casa para poder Uhum. avaliar, né, se ele ia Eu para um... fiquei. E ele faz a hipnose nesse jovem e ele muda completamente, né, o comportamento, assim. E ele faz aquela cena com o Com o manequim, né? manequim, né, ele muda a Que é uma cena de voz, amor. pega a faca, né, a entonação e Uhum. uma coisa. E o Freud fica.
chocado, assim, falando, meu Deus do céu, isso aqui. E fala, né? Não, você não lembrará de nada. E Ele depois quer acabar com aquilo rápido, né, não Leandro? tolerou, né? A hora que ele vê que. Ah, E não tolerou, e assim, eu já vi muito isso, sabe, o Márcia, assim, né? Não disso, assim, de sexualidade, mas assim, de colega meu, assim, de trabalhar, né? Colegas na área, falando assim, não, Leandro, não tem como se atender esse paciente, que eu não tô dando conta, assim, não tolera o pensamento, o modo dele pensar, não tá batendo, assim, né? Eu já tive uns 3 casos, assim, que foi paciente encaminhado porque o colega não estava dando conta mesmo, assim. Eu acho que, por um lado, a gente tem que ver o nosso limite, mas eu sou mais aquele tipo de pessoa que gosta de me reinventar, sabe? uhum, pois é. Eu acho que aquele momento ali, Freud assusta. Sim. Ele fica sem chão, assim, um desamparo, né? Uhum. Inclusive porque a cena foi rápida, e no filme tem isso, assim. Ele mudar de repente, começar a beijar a manequim e falar da mãe, né? Uhum. Então, realmente, não. E eu acho que isso acontece. É. O limite existe. A gente, por exemplo, está num serviço onde tem uma equipe grande, que você conhece bem. Muitas vezes, a gente pede ao colega, você podia atender para mim hoje? Até isso. Uhum. Plantão, atende hoje para mim, porque não vai dar, Uhum. né? Sim. A escuta não é simples. A Uhum. escuta desgasta, Sim. né? E tem dia que a gente não está tão bem assim, né? Agora, Uhum. ali, o Freud, na próxima cena, que você vai dizer, né? Que é É, aquela que ele tranca a porta e deixa o sim, rapaz dentro, lá. né? E ele fica, doutor Freud, né? Doutor Freud. Ele O é... que vai acontecer, né? Uhum. Assim, aí eu até coloquei assim, né? Quantos não foram Uhum. trancados por nossa intolerância, preconceito, ignorância, né? E a quantos ainda não são trancados, né? Que a gente não tolera. Uhum. É, porque naquela época, Freud, na verdade, ele não desenvolveu os estudos dele no campo da psicose, Uhum, né? Lacan fez isso depois. Freud desenvolveu os estudos dele com todos esses, com a criação da psicanálise, com as histéricas, né? uhum, Ele, em alguns momentos, ele teve um insights assim de dizer sobre a psicose, né? Como a construção delirante da psicose é uma forma de estabilização, isso Freud já tinha dito lá, né? uhum, Mas ele não, né, não aprofundou os estudos dele na psicose. Então, naquela época, a psicose era o quê? Era o doido? Tranquei, uhum, como representa o filme, né? Tranquei a porta e pronto, nada a sim, fazer, sim, né? Nada a fazer. Para a gente que está na saúde mental e que eu sou de um tempo que eu trabalhei em hospital psiquiátrico fechado, com as alas e com tudo, e hoje trabalho num serviço substitutivo, eu tenho a dizer também que a gente tem que cuidar muito, porque o manicômio, ele pode estar em qualquer lugar, né? Ele uhum, pode estar no hospital psiquiátrico, ou ele pode estar tendo um inserção. uhum, As nossas atuações ali no serviço, né? A forma da uhum, gente operar ali no serviço. sim. E é pior, talvez, né? Foi muito triste a história daquele rapaz, né? Sim. Acabou muito. E, na verdade, a gente não tem nada assim que possa nos indicar sobre o diagnóstico dele. Poderia ser um psicótico, É, né? Não sabemos. é. Aí prosseguindo, né, Márcia? O Freud pensa em desistir, né? Ele estava até com
com o Breuer, né, pensando né, não, eu não quero mais isso já está muito para mim. O Mynet manda uma carta, né, chamando ele que ele estava morrendo, ele tinha tido um AVC, né, um derrame, e pediu para ele vir rápido que estava morrendo, né? E ali muda de novo, né? Assim, ele tinha desistido de continuar aqueles estudos e a pessoa assim que a gente menos espera que empurrou ele de novo, falou, não desista da gente, né? E ele assume, né, o Mynet, que ele é um neurótico, que tem aqueles tremores, dores, enfim. E ele fala com Freud, olha, eu sei que você também é um neurótico, né? Então, assim, e o Freud toma um choque, assim, né, naquele momento, né? Achei bem interessante essa cena. Uhum. Tem um medo de ser neurótico, né? Assim, uma coisa que causa, né? A questão da neurose causa. A questão da neurose traz, assim, um fantasma, né? De algo muito ruim. E a gente tem de considerar que o sintoma, ele é uma forma, ele tem uma função no sujeito. Né? Então, somos todos neuróticos se não somos psicóticos, né? Se não somos perversos, né? Então, eu acho que o conceito essa coisa do neurótico era um pesado, sabe? Naquela época, assim. E é interessante porque ele achou uma saída, né? Que ele disse que colocava a mão no peito, assim, né? Por causa dos tremores. Para disfarçar, né? Isso quer dizer, ele sabia que tinha alguma coisa no sujeito que não era controlável, né? Que não é dessa ordem da razão. Mesmo assim, a vida toda ele criou esse embate com Freud, né? Mas, de toda forma, ele impulsionou Freud a recomeçar, né? Depois vem a cena que o Breuer é chamado, né? Porque a Cecily estava tendo dores, né, como se estivesse grávida. Tinha até um médico obstetra. Nossa, eu nunca vi isso, né? Parece que realmente tá tendo um parto, tal. Ele hipnotiza e dá a entender que o filho é do Breuer, né? E ele fica assustado, fala, não, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que salvar meu casamento, né? E sai e o Freud segura e fala, não, como assim? Você vai abandonar a sua paciente? O médico, ele nunca abandona, né, o paciente, né? E é uma cena bem rica também, né? Que após aquela hipnose, né, que ela não estava conseguindo enxergar, tem uma outra cena também dela, que ele faz aquela descoberta, né? Que é a fantasia, os símbolos, né, no sonho, né, que o pai morre em um bordel e ela acha que o pai morreu em um hospital, que foi médicos na casa dela, né, uma cena interessante que ele faz, não lembra o que é, olha direito, percebe, ela vai lembrando a verdade, né, do que aconteceu, né. Ali ela... Bom, a gente pode pensar ali também na questão do complexo de Édipo, né? Que Freud desenvolve também esse conceito neste momento, ele já começa isso, né? Antes de uma forma assim, com uma roupagem assim muito diretiva, né? Que as pessoas se assustam mesmo, né? A filha ama o pai ama, né? O filho ama a mãe, e essa coisa que do Édipo mesmo, né? Que traz esse parricídio e o casamento com a própria mãe. Isso é um pouco assustador, inclusive para Freud, né? E para Breuer ali. E quando ela sonha isso, foi uma sacada muito bacana de Freud, né?
porque ele escuta ali que tem alguma coisa de um estranhamento ali, e que o sonho está dizendo alguma coisa que é do inconsciente vindo através do sonho, né? Ali ele tem esse insight assim. E pede para falar, né? E ela vai falando, e, através da hipnose ainda, né? E ali é legal porque como ela descreve um romance familiar, né? Como ela descreve assim, as mulheres, o pai, ela fora dessa cena, sendo que a vida dela, como ela diz sempre, junto ao pai, descartando a mãe. Então ali tem esse indício mesmo, assim, né, do complexo de Édipo e desse romance familiar que é único para cada um e que a gente recalca mesmo, né? Depois, e tem que recalcar, é estrutural. sim. Prosseguindo então mais um pouco, a gente tem a morte, né, do pai do Freud, né, assim, que é uma cena também que impacta assim no velório, né, onde que estão indo para poder enterrar,